Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz. Sou estudante da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca, e estou cursando o 5º período de Pedagogia. Oi, gente, eu me chamo Tereza. Também estou cursando o 5º período de Pedagogia na Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca. Então, gente, hoje a gente veio falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente está fazendo, que é sobre a prática literária inclusiva em mitologia de Rogers. A gente estuda tanto Vygotsky, Piaget, mas a gente vai falar sobre Rogers hoje. E você sabe quem é Rogers, Tereza? Sim. Quem era Roger? A nossa ideia aqui é trabalhar questões de projetos sobre a perspectiva de Rogers. Então, vamos lá. Quem era Rogers? Rogers, ele era norte-americano e desenvolveu teorias na área da educação. Ele era da corrente humanista, mas ele era considerado meio diferentão. Por quê? Porque ele era de fato diferente dos outros teóricos. Ele iniciou na prática e depois ele foi para a pesquisa. Ou seja, ele era clínico e psicoterapeuta e só depois se dedicou ao ensino na universidade. E qual era a sua tese central? Ele dizia que não se pode ensinar diretamente ninguém. Pode-se apenas facilitar sua aprendizagem. Ele dizia isso porque ele estudava pessoas. Ele tinha interesse em práticas que transformassem e em temas como amor, criatividade, liberdade, sensibilidade. Sobre a aprendizagem, ele entendia que ela tem origem no interior da pessoa e que todo ser humano traz em si mesmo o desejo de aprender. Também traz o desejo de crescer, de se desenvolver, sendo que o aluno é o primeiro responsável por sua aprendizagem. E, quanto ao docente, ele dizia que ele era o facilitador. Deveria ter empatia, sensibilidade, compreender os alunos e seus sentimentos. Então, através disso que a Tereza falou sobre Rogers, né, as ideias centrais, a gente parte agora para o nosso partido projetos. A gente fez parte, ano passado, de um PIC-UVA, que é o Programa de Iniciação Científica da Veiga, e a gente teve a nossa orientadora Marilene Cambeiro, que era sobre contação de história. Mas só que ela fez um desafio para a gente. Eu não quero que seja para crianças. Eu quero que seja para deficientes. Quero que seja voltada para a educação inclusiva. E através de nossas buscas, a gente conseguiu nosso trabalho de iniciação científica iniciando mesmo na APAI do Rio, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, com sede na Tijuca, Rio de Janeiro, com adolescentes e adultos portadores de deficiências intelectuais diversas, mas todos, a maioria deles, quer dizer, com síndrome de Down. E essa instituição trabalhava com alunos de forma complementar à escola, não substitutiva. A atividade é realizada por seu caráter paradidático, e na nossa primeira abordagem que a gente fez nessa associação, que é uma ONG, a gente reconheceu o campo, traçamos um mapa para saber as particularidades de cada aluno, e a gente viu que era uma turma heterogênea. E a gente viu também que existem diversos universos diferentes, representações sociais diversas também ali dentro, naquela sala. E assim a gente acaba formando um seio de pensar no sentido dos professores e dos alunos, bem variado. E também porque o professor é o mediador que possui o conhecimento técnico e precisa articulá-lo também com a prática pedagógica. E além de ser um facilitador, como o Rogers também fala, da aprendizagem. Obviamente, sem esquecer das relações interpessoais também que ele fala, né? Daí que ocorre quando a gente vai iniciar na sala de aula. E quando a gente iniciou o nosso projeto em si, de contar a história em si mesmo, a gente começou através de um start que a gente viu do filme Extraordinário, que a gente descobriu um livro que somos todos extraordinários, que trata das diferenças de todos os seres humanos, de cores, andar, falar, aparência. E desta vez, notamos que a turma foi mais acolhedora do que a primeira vez que a gente não foi lá sem contar histórias, foi para conhecer
eles acolheram a gente melhor nessa hora quando a gente contou. Porque o livro era pequeno, em 15 páginas. Na primeira abordagem a gente contou sobre o Flict, a gente pensou que ia ter uma sacada totalmente diferente, sendo que o livro era muito grande, a gente prestou atenção, tiveram a concentração dele. E a partir daí, depois que a gente contou essa história, a gente fez atividade, que era do espelho, que a gente pediu para eles próprios se levantarem e fazerem um círculo e eles mesmos se olharem no espelho. E a gente fez a seguinte pergunta: todos que estão aqui são diferentes ou são iguais? A maioria ficou quieta, mas só uma menina, que era a nossa contadora de história oficial, falou: somos todos iguais, tio. Somos todos iguais aqui, ó, no coração, e a gente faz as frustrações, que enxergasse isso dentro deles, que todos são iguais, mesmo perante da cor, perante do falar. E também o espelho que ele fala ali é o espelho que reflete na sociedade, fora do ambiente escolar. O que eles são na sociedade, e suas condutas, suas orientações e tudo mais. A outra história, que foi a terceira história que a gente contou, que foi a versão da Ruth Rocha da Cegonha e a Raposa, em Fábulas de Esopo, novamente percebemos que as histórias eram mais curtas, eram bem assimiladas pelo grupo, que está escrito em 2 páginas apenas, essa parte assim. Então, cada vez que a gente foi passando, a gente viu que era mais rápido a assimilação para ele, o aprendizado, enfim. E após a leitura dessa fábula, a gente utilizou a interpretação de um tema de uma musicoterapeuta, Bia Bedran, representada por personagem através da história em CD. E a gente viu que ela cantava uma musiquinha, fazendo a abordagem, passagem, fazendo, né? E a gente viu uma menina que não falava, não participava dali, ela cantarolando. Ela cantarolando a música. A gente ficou assim, ela tá cantarolando o quê? Depois a gente percebeu, tá cantarolando a música. Então ela não prestou atenção na história, mas ela prestou atenção na música. Foi uma sacada também que a gente teve. E através disso a gente teve como resultado também as primeiras versões dele, das histórias. E surgiu a história da Cinderela, a história do Mickey e da Minnie, que eles todos queriam, a gente também contou, mas eles contaram também do jeitinho deles. E foi de uma coisa um resultado satisfatório pra gente. O último livro, que foi o nosso ganho, né, que a gente fez, foi através do Era Uma Vez um Conto de Fadas inclusivo, que era a história da Chapeuzinho Vermelho, da Rapunzel, mas só que era de uma forma diferente. Era o Segredo da Rapunzel, era o Chapeuzinho Vermelho de Cadeira de Rodas, e eles se identificaram muito. E através disso eles contaram a história da Cinderela, que foi quando uma menina chamada Juliana se levantou, ela nunca queria fazer nada, se levantou e falou assim: eu quero dançar a valsa da Cinderela. Eu fui e dancei com ela a valsa da Cinderela. Foi lindo essa parte dessa ali, e as meninas se encantaram, todas as meninas quiseram contar as versões da história da Cinderela, da Bela Adormecida, Príncipe Luís, que era eu, do Peter Pan, os meninos, dos carros, e a Lilia. Essa é uma coisa muito importante que Rogens fala, que a Lilia era muito autônoma. A Lilia sempre foi a protagonista de tudo. E no último dia, aconteceu uma coisa surpreendente com a gente, que foi um menino chamado Nelson, que eu acho que a Tereza se emocionou bastante com o que aconteceu, né? Foi uma coisa tão especial, né, Tereza? A gente estava naquela agitação, né, do último dia e tal, e estava todo mundo no corredor, vamos entrar para a sala, vamos, não vamos e tal. E o Nelson era aquele aluno que ficava sempre quietinho, nunca falou nada em sala, e a gente fazia o trabalho lá desde agosto, né? E já estávamos em novembro, e então ele me cutucou no corredor e eu falei: aconteceu alguma coisa? O que você quer me mostrar? E ele retirou da mochila um livro, e era um livro sobre o mar, uma história de mar.
E aí eu pensei, bom, ele quer que eu leia para ele. Você quer que eu leia para você? Aí ele, não. Ele fez assim, ó. Aí eu pensei, caramba, ele quer contar a história. Eu falei, vamos para a sala, todo mundo, vambora, vambora. E aí a gente foi, botou ele sentadinho na cadeira, que aí ele pegou o livro e ele começou a ler a história. Assim, ele leu, efetuou a leitura da forma dele, diferente, porque ele não falava corretamente, então ele se expressava através de mímicas, sons, e só que ele usava as entonações corretas, os gestos, os movimentos faciais, que era aquele jeito que a gente contava a história. E, assim, no fundo, ele estava se esforçando para falar igual a gente, igual a gente fazia nesse período que a gente fez as atividades com a turma. E isso mexeu muito com a gente, foi muito emocionante. Mostrou claramente que as peculiaridades apresentadas pelo aluno, elas não são obstáculos para a aprendizagem. Inclusive, a nossa professora, Viviane Anaya, em sua tese de mestrado, concluiu que as relações interpessoais são imprescindíveis para a prática pedagógica. Facilita a aprendizagem e a comunicação entre o professor e o aluno. E foi isso que a gente levou desse trabalho e a gente queria mostrar para vocês um pouquinho disso. Exatamente, Tereza. Eu acho que o nosso recado foi dado. Eu acho que Roses, a gente conseguiu fazer essa missão impossível ficar possível, essa interação pessoal que ele tanto falava, esse protagonismo, esse processo de ensino-aprendizagem, essa aproximação de professor entre aluno. O nosso projeto fez isso, fez acontecer. Eu acho que Roses, a gente não conhecia, a gente conheceu agora, mas foi o que faltava para o nosso projeto. A gente agradece muito a participação da Marilene Cambeiro, que foi através dela que a gente conseguiu se apaixonar, como a Pai fala, apaixonar-se, e se aproximar mais do conto de fadas, aproximar mais das pessoas, sem medo, através das suas condutas, mesmo das suas orientações, das suas culturas, das raças, do andar. Eu acho que é isso, sabe? A interação social é o que a gente tem que fazer. Então, gente, eu agradeço muito pelo esse tempo que vocês pararam para ouvir a gente. Acho que nosso ganho, né, foi esse. Acho que o importante é a gente passar um pouquinho que a gente aprendeu e fazer essa interligação que a gente faz com Roger e outros pensadores. Eu agradeço muito mesmo e um beijo.